Paz do Senhor, igreja! Aleluia! Oh, glória! Como é bom ver esse povo bonito. Olha, povo abençoado. Gente, isso aqui é privilégio. É privilégio. Não é privilégio eu estar falando, não. É privilégio estarmos aqui, reunidos, prestando culto ao Senhor. Isso é muito bom. Estava falando para o pastor, eu já esperava por uma oportunidade para estar ministrando, mas eu contava que fosse numa outra data. No domingo de hoje, eu estava trabalhando. E por eu trabalhar na data de hoje, minha carga horária obrigatória, pelo menos até essa data, enquanto não saem todos os clientes da loja, pelo menos uma coisa garantida é que eu ia trabalhar até às 8 horas da noite. Aí eu falei, não, vou pedir pela misericórdia, né? Vou falar com o meu gerente, quem sabe ele me libera. E aí eu falo, pastor, eu consigo chegar no horário. E aí eu falei com o meu gerente ontem, eu falei, olha, você consegue me liberar às 18 horas nesse domingo? Eu preciso muito, um compromisso que eu gostaria de poder cooperar, participar. E aí ele falou, tá bom, Rony. Aí eu, poxa, que bênção. Eu achei que fosse dar mais trabalho. Olha, eu nem orei tanto assim, viu? Aí quando chegou hoje, aí ele virou para mim, ô Rony, foi você que falou ontem para mim que precisava sair às 5, né? Eu, sim, às 5? Foi eu. Eu, nossa, gente, eu pedi para sair às 6, eu saí às 5. Aleluia. Aí você fala, então você está mais calmo, né? Não. Gente, a gente teve um mês incrível. A pastora, pastor Isaac, pastor Elias, conferencista Elias, né? Pastor Samuel, esse povo todo pregando, aí a gente fica muito sem graça. Aí o Elias fala uns trem daquele lá e o pessoal cria expectativa. Tem gente que está aqui na igreja pela primeira vez, é ou não é? Levanta a mão para eu conhecer. Aí, ó, tá vendo? Gente, não sou conferencista. De todos aqui, eu sou o menor dessa casa. Mas acharam por bem que eu tivesse essa oportunidade no dia de hoje. Quero ler com vocês 1 Reis, capítulo 17. Aleluia. Gente, eu estou tão feliz. Tem um amigo meu que está ali no fundo. Outro dia, domingo passado, eu vi ele se entregando aos pés do Senhor. Eu pulei de alegria nessa casa aqui. E aí o pessoal ficou olhando. Nossa, deve ser irmão do Rony. Com uma alegria dessa é família. É família mesmo. Quando a gente aceita Jesus, a gente vira tudo irmão, assim, ó. É o mesmo sangue, é a mesma comunhão, é a mesma palavra, é o mesmo poder. Se há um momento que a Bíblia fala que a festa no céu, é um pecador que se converte dos teus maus caminhos. Dentro desse mês nós temos um tema. Qual é o tema, igreja? Curados pelo amor. Eu prometo que eu já vou fazer a leitura com vocês. Mas para que a gente comece a meditar dentro do tema. Nosso tema é curados pelo amor. Vou te fazer uma pergunta. O amor machuca? Sim ou não? O amor educa? Quem educa, às vezes machuca? Ficou meio confuso agora, né? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, está escrito assim. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, aleluia, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha ousada, hein? Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está
diante do Jordão. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Deus, fizemos leitura da tua palavra. Eu confesso que, mesmo estando aqui, habituado a vir a esta casa de oração, como um membro desta família, mas quando eu estou à frente desta multidão, o meu coração treme, eu fico nervoso. Mas eu creio na tua palavra que dos altos céus tem sido revelada ao nosso coração. Fala com a tua igreja, Senhor, mesmo que eu não conheça a necessidade dos teus filhos, o Senhor sabe. A tua palavra nos diz que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Enche o meu coração do teu poder nesse instante. Enche o meu coração da tua palavra, para que eu não fale segundo a natureza humana, mas senão o sobrenatural de Deus. Que venha o teu poder, a tua glória, a tua graça, que possa despertar o nosso coração e nos ensinar pelo caminho que devemos andar. E que assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Toma a frente deste púlpito, toma a frente deste microfone, assim como o Senhor já tem direcionado. E fala com a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. E começa dizendo a história de um profeta que antes ainda não havia sido anunciado na Bíblia. Eu ainda perguntei para o nosso conferencista Elias, o que significa seu nome? Porque eu queria ter mais propriedade para falar do texto. Ele falou, olha, meu nome significa Deus é o meu Senhor. Elias significa Deus é o meu Senhor. Diga comigo, Deus é o meu Senhor. Aleluia. Eu declaro isso com fé. Deus é o meu Senhor. Elias sendo a primeira vez agora citado nas Sagradas Escrituras. Elias chega sem uma devida introdução, sabe? Normalmente a gente tem uma apresentação do meu pai, e que veio o meu avô, e que tinha o meu tataravô. Não tinha nem sequer uma genealogia, obrigado meu pastor, não tinha uma genealogia para apresentar a história de Elias. Mas tem uma referência, Elias o Tisbita. Curioso, né? Elias o Tisbita. Qual a importância das Sagradas Escrituras em fazer questão de declarar que ele é Tisbita? Tisbita por quê? Nasceu em Tisbe. Tudo bem, e aí vamos procurar, de repente, na geografia bíblica, vamos nos encontrar onde fica Tisbe, a cidade de Tisbe. Ah, eu sei que está ali dentro do povoado de Gileade. Legal, está dentro de Gileade. Mas e hoje, se eu procurar a cidade de Tisbe, eu encontro? Não. Ela não existe mais. Naquele tempo já não era uma cidade de fama. Naquele tempo já não era uma cidade reconhecida. Naquele tempo já não era uma cidade marcada pela história. Quer um exemplo disso? Sabe uma cidade com ausência de fama? É como quando for apresentar Jesus para Natanael. Felipe chega empolgado, olha só Natanael. Chegou aquele que Moisés já falava há muito tempo. Sabe quem? Jesus, o Nazareno. No nome Jesus tem poder, mas quando ele fala Nazareno, bate aquela dúvida e Natanael mesmo fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pergunta para os jovens vivos, que foi para Nazaré Paulista. Pergunta o que aconteceu lá com eles. E aí eles perguntam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não era uma cidade reconhecida, com uma fama estruturada. Vamos colocar dentro da condição Brasil? A gente está numa cidade grande, ou melhor dizendo, a gente está na maior capital do nosso país. A gente está numa cidade grandiosa, é São Paulo. Mas me perdoe, se eu te disser, hoje tem uma empresa de grande porte que deseja contratar um funcionário, e essa empresa, ela é uma empresa de renome, e tendo muito nome, ela gosta de contratar pessoas com títulos. E uma pessoa com um título que trabalhou em São Paulo, veja só, que direcionou, que dirigiu uma empresa com mais de 1000 funcionários. Sabe, com tudo isso, ele pode ter 1001 qualidades, mas você falou que ele é de São Paulo. Aí, me perdoe o exemplo, talvez eu esteja errado para alguns, mas eu não quero citar com preconceito. Mas assim como Natanael tinha dúvida, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pensa numa cidade pequena, em qualquer outra parte do nosso país, que seja menos sitiada como é São Paulo. Mas aí, de repente, uma pessoa,
ela se dispõe a ocupar um alto cargo na empresa. E aí ele fala o nome de uma cidade. Eu não vou citar nenhuma para que a gente não caia no desmerecimento de algum local. E aí imagina que é uma cidade pequena. E ele fala, olha, eu fui diretor de uma empresa. Tinha um determinado número de funcionários muito grande também. Talvez ele fale até a mesma quantia daquele que era de São Paulo. Mas quando ele fala que ele era da cidade Mirimalamalai, aí o pessoal fala, poxa, Mirimalamalai? É língua estranha. O Ederson mora perto, ele conhece esse diretor. Mas nem o Ederson estava por perto para falar, olha, o cara é bom mesmo. Mas quando ele fala que ele é de Mirimalamalai, o outro fala, eu sou de São Paulo. Será que é uma interpretação particular minha? Ou às vezes a gente carrega um status pelo local de onde a gente vive? Quando Jesus fala que é de Nazaré, Jesus, poxa, o Messias, o servo do Deus vivo, aquele que veio para acolher e salvar a nossa pátria. Mas de Nazaré? Ah, não. Na verdade, ele deve vir de Jerusalém. A outros vão dizer, não, ele deve vir de Samaria, cidade grande. Mas de Malai, não. De Tisbe, nunca, né? Pensa como profeta de Deus. Você chega num local onde as pessoas querem saber de onde você veio e não aquele que te enviou até lá. As pessoas querem saber do seu título, querem saber do seu currículo, mas pouco importa para elas, às vezes, associar o que te inspirou a chegar naquele lugar. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida neste exato momento. Pouco me importa de onde você veio, pouco me importa o título que você carrega, mas se você tem o Deus poderoso sobre a tua vida, se você tem o Deus grandioso que carrega em sua história o poder da tua palavra, que procura viver em temor segundo a santidade do teu espírito, aleluia! Quando você chegar para profetizar, você vai poder bater no peito e você vai falar, segundo a minha palavra. Elias, quando ele chegou diante do rei Acabe, dentre as sucessões de reis que teve em Israel, Acabe naquele momento estava sendo o pior. E mesmo Acabe estando na posição de rei, um cara que vem lá de Malai, quando ele chega perto do rei Acabe, ele fala, não haverá orvalho, não haverá chuva, segundo a minha palavra. Gente, que loucura! Quando nós lemos outros profetas da Bíblia, quando a gente vê Jeremias falando, ele fala, assim diz o Senhor. Quando a gente vê Isaías falando, segundo o Senhor dos exércitos. Mas quando a gente vê Elias, ele fala, segundo a minha... Que grau de intimidade é esse, gente? Olha só! Quero alcançar esse nível. Eu não quero carregar título, eu não quero carregar fama, eu quero vir exatamente de um lugar desconhecido, mas eu quero falar segundo a minha palavra, não vai chover, não vai chover, não vai chover. Como assim? O que inspirou Elias a falar isso? Quando o homem ele fica íntimo de Deus, ele começa a sentir as dores de Deus. Uma coisa Deus não divide com ninguém, é a sua glória. Uma coisa Deus não divide com ninguém, a sua adoração. Uma coisa Deus não dá a outro ser, é dele, por ele, para ele. Mas Acabe, sendo rei em Israel, ele destina adoração a Baal. Ele constrói em Samaria um altar a Baal. Para ele, quando ele se casa com Jezabel, seu pai é Etibaal, um outro adorador a este Deus. Quando eles começam a anunciar a sua adoração, Acabe, ao invés de anunciar, não, Israel, nós temos um Deus vivo. Oh, Jesus, que perigo, que perigo. Olha que Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes. E má conversação, às vezes a gente tem no trabalho, às vezes a gente tem na escola, às vezes a gente tem na faculdade, às vezes a gente tem com o vizinho. Só que Acabe
escolheu ainda para o casamento Jezabel, por uma vida toda. Ele não tinha uma má conversação do lado de fora, ele ainda tinha uma má conversação do lado de dentro. Cuidado quem você escolhe para dentro da sua casa, para caminhar com você em toda a sua vida. Isso pode fazer com que você profane o altar que você construiu para o Senhor, Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o Pai de todas as coisas. Às vezes, por conta de uma má conversação, pode ser que você corrompa todo o costume bom que você já criou na sua história. Não que Acabe fosse referência antes, mas o que não era referência ficou pior ainda. E agora, o povo de Israel, assim como em qualquer local no mundo, quando se denomina alguém como rei, rei tem que ser referência, rei tem que ser exemplo, rei é direcionamento para o povo. E quando o rei se corrompe, logo o povo todo se corrompe também. O perigo de Israel agora é que tem um rei ímpio, e que está adorando a Baal. E eles consideram Baal o senhor da fertilidade, o senhor que manda chuva. Eles consideravam Baal também como o senhor do sol, que tinha controle do fogo. Olha só, olha o perigo de uma má conversação. Mas a gente veio aqui para falar que nós somos curados pelo João. Primeira carta que ele escreve, no capítulo 4, se eu não me engano, versículo 8, ele vai dizer assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é... Aleluia. O pai, quando ele repreende o filho, ele repreende pelo simples prazer de repreender, ou ele repreende o filho porque ama? Deus usa os teus profetas para repreender todos nós. Eu acho que só a Sani recebeu porque ela se considera filha. Deus usa os teus profetas para repreender todos nós. Enquanto nós aceitamos a repreensão que vem de Deus, nós nos colocamos na condição de filho. O problema é quando Deus fala e a gente não quer interagir conforme a palavra de Deus. Se nós desejamos ser curados pelo amor, devemos aceitar a correção do Senhor. A correção do Senhor não significa que seja algo prazeroso para mim. Mas eu lembro que, anos atrás, isso com certeza é da memória dos meus irmãos também, gostava muito de jogar bola na rua, não que fosse bom, mas isso não vem ao caso. Mas eu jogava e às vezes estava descalço quando eu chutava alguma guia. E aí, sabe, saía aquela pele do dedão? Muito varão aqui já teve essa dor. E quando você chegava em casa, que era pior? Por quê? A mãe queria passar o quê? Mas minha mãe me ama. Como é que ela faz um negócio desse comigo? Como é que ela passa metiolate na minha ferida? Vai arder! Gente, é o povo de Israel. Vive numa terra quente, quando o sol é escaldante, chega para lá de 40 graus. A gente está aqui no Brasil, bate 30 graus, a gente está, liga o ventilador, liga o ventilador, liga o ventilador. Lá é muito além dessa temperatura. E aí, o que mais se tem em Israel, sabe o que é? É sede, é vontade de beber, é vontade de consumir água. Água em uma área quente vale ouro. Então vamos adorar Baal. É o Deus da fertilidade, é o Deus que manda a chuva, é o Deus que cuida da nossa terra, é o Deus que não deixa faltar comida no nosso campo. E aí começa a desviar a adoração, esquece do Senhor, Criador dos céus e da terra, que dele emana todo o poder e que quem manda a chuva de verdade é Ele. E aí desvia a sua adoração. Que perigo! Que perigo! Mas aí Deus usa um que diz: Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Um que sente a dor de Deus, que veio do nada, de uma terra esquecida, mas ele fala: o Senhor é meu Deus. Quando Elias chega e se apresenta diante do rei Acabe, primeiro que Elias já era um nome que não era aceitado. Poxa, se ele chegasse e falasse: meu nome é Etibaal, pô, legal, ó, mas alguém que
comunga da mesma fé que nós. Mas quando ele fala, eu sou Elias, o tisbita. Primeiro ele fala, eu venho de uma terra que não tem valor nenhum. Porém, o Senhor, Deus vivo. Olha o que ele fala. Ele é Deus vivo. Ele vive. Mas por que Elias faz questão de falar que ele vive? Porque alguns adoram estatueta. Outros professam uma fé em algo que nunca viu. Outros criam tanta imagem sobre a sua cabeça, afasta a adoração que era só para o Senhor Deus e começa a dividir com várias outras coisas. Mas aí ele fala, não, você tem 1001 deuses, né? Mas eu estou falando do Deus vivo. Aleluia. Você tem que chegar com fé amanhã no seu trabalho. Seja na sua casa, onde você for. Não, Senhor, olha, eu posso até ser tisbita. Eu posso até vir de Malai, mas o Senhor é vivo. O Senhor é vivo. E por ele ser vivo, por amar a Israel, uma terra que foi chamada para ser como o príncipe de Deus, o Senhor seca a água. Agora, vamos lá. Vamos nos colocar dentro da história. Somos já Elias, como profeta de Deus, que professamos a nossa fé no Criador dos céus e da terra, e quando tem que confrontar o pecado, nós confrontamos, ou nós estamos como Israel, tendo uma imagem deturpada e falhando nos nossos caminhos. Se nós estivermos falhando nos nossos caminhos, pode ser que Deus seca a torneira que chovia sobre Israel, porque a adoração que era para o Deus, Criador dos céus e da terra, está sendo destinada a Baal. E na verdade Baal não faz nada, nem sequer ele existe. Mas o Deus de Israel, às vezes ele seca a água. Ele permite que o teu profeta que declara, o Senhor é o meu Deus, ele permite que o profeta chegue e fala, segundo a minha palavra, não haverá chuva, não haverá nem sequer orvalho, para que a terra encontre a umidade e possa frutificar. O Senhor permite que o seu povo passa por uma seca. Assim como minha mãe passava metiolate nas minhas feridas. Eu não gostava não, mas ela tinha um propósito de me educar. Você entende que Deus está te educando? Você entende que Deus tem um propósito na sua vida? Você entende que o plano dele vai muito além do que você pode imaginar? Você entende que os sonhos dele vai além do que você pode declarar para a sua história? A gente sonha tão pequeno, a gente pensa tão pequeno. Mas bata no peito, faça como Jó, quando ele chega na etapa final de sua vida. Quando eu digo final, é uma etapa de conversão de verdade, que ele entende o Senhor. Embora Jó sempre foi um exemplo, mas num determinado momento da sua caminhada, ele fala, Deus, pesa a minha vida na balança. Peraí, por mais que homem santo foi Jó, nós, por mais santo que desejamos ficar, ou que nós permaneçamos na graça do Senhor, não temos condições de colocar Deus contra a parede. E aí quando eu digo que Jó se converteu, é quando ele fala assim, Senhor, pensei eu que tudo, tu podes. Nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos, nada do que o Senhor tem declarado para a minha vida pode ser impedido. Nada! E aí ele continua. Olha que bonito, Jó, capítulo 42, versículo 5, ele fala mais ou menos assim, não precisa nem colocar, porque senão os irmãos vão ver que a tradução fica melhor ali, eu falo feio. Mas pensa assim, ó, vai dizer mais ou menos isso, depois você lê, aí você vai entender meu pensamento. Jó está falando o seguinte, antes, Senhor, eu te conhecia do que eu ouvia falar. Eu via as pessoas citarem o seu nome, eu via as pessoas citarem acerca do teu poder. Mas hoje, eu te conheço com a minha própria pele. Oh Deus, não é que Jó pecou, mas Jó também passou por uma seca. Jó passou por um período sem chuva. Jó perdeu tudo. Oh glória, mas Jó adorou. Nós estamos aqui para ser curados pelo amor.
E o amor às vezes seca. Mas para que possa nos dar algo melhor. Para que dá algo melhor. Deus tem um propósito maior na tua vida. Mas às vezes seca a torneira. Seca o orvalho. Passa tempo e não chove, não chove, não chove. Você quer condição de conforto? Faz o seguinte. Não espere o problema acontecer para você lembrar que você precisa orar. Faça como Elias. Quando aparecer o problema, você vai levar a resposta de Deus para a vida daqueles que estiverem no lugar. Ah, Senhor, eu quero ser como Elias neste momento. Sabe por quê? Elias desfrutou enquanto Israel estava em seca, sem chover, sem orvalho, sem terra a frutificar. Sabe onde Elias passou um determinado período do seu ministério? No ribeiro de Querite. Enquanto uns tinham sede, o Senhor falou: Elias, vai para o Oriente, pertinho do Jordão, eu vou te dar direção. Elias, você está me ouvindo? São vocês, tá? Vocês não querem ficar na seca? Obedeça o teu Senhor. E aí, quando todo mundo for ficar na seca, você vai estar atento à voz de Deus. Ele vai falar o seguinte: vai para o Oriente. Talvez você queira questionar, mas Senhor, eu vim de lá para poder anunciar a sua palavra. Elias, não questiona, quem está mandando é Deus. Vai para o Oriente. Vai para o Oriente. Para o ribeiro de Querite que fica no Oriente. Quando você chega no ribeiro de Querite, poxa, Deus, tem água aqui. Beleza, mas no primeiro dia, até então Elias falou que não vai haver chuva. Até então a terra não estava em seco, ainda tinha água na geladeira lá, não tinha? Beleza. Mas quando passa a primeira semana sem água, já é um perigo, gente. Quando passa 2 semanas sem água, o povo está em desespero. Mas Elias está onde? No ribeiro de... Aleluia. Gente, olha que coisa louca. A Bíblia vai dizer que Elias, estando no ribeiro de Querite, quando era de manhã, Deus mandava corvo levar pão e carne para Elias. Elias comia, Elias comia, Elias bebia, Elias bebia. Mas quem não estava adorando ao Senhor, infelizmente estava na seca. Eu não quero dizer que servir ao Senhor é sinônimo de facilidade, não. Porque o preço que o povo estava pagando enquanto Elias estava no Querite, Elias pagou muito antes. Só que é o seguinte, se você der ouvido ao Senhor teu Deus, se você, como o povo dele, que chama pelo nome dele, orar, se converter dos teus maus caminhos, Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele ouve a sua oração, as suas mãos não estão encolhidas, os seus olhos jamais se fecharão para você. Ele está curioso para saber quem vai chamar a atenção dele hoje. Deus está olhando para a CEPAC, Deus está olhando para a nossa terra, Deus está olhando para este povo. Não espera a seca chegar não, mas quando ela chegar, que você não seja adorador de Baal, mas que você seja o profeta como Elias. Elias, de manhã tem corvo levando pão e carne. Me permita fazer uma comparação. Lembra da Arca de Noé? Quem lembra da Arca de Noé? Amém. Eu perguntei quem lembra da Arca de Noé só para saber se o povo está me ouvindo mesmo. A Arca de Noé, quando chegou nos dias finais do dilúvio, quando as águas já estavam minguando, Noé, para saber se já dava para habitar na terra, ele solta um corvo. E a Bíblia vai dizer que o corvo ele ia e voltava. O corvo ia e voltava. Passaram alguns dias, Noé solta a pomba. A primeira viagem da pomba, ela vai, ela volta vazia. Passa mais 7 dias, Noé solta a pomba de novo. A pomba vai, só que quando ela volta, no seu bico, ela traz uma folha, em algumas traduções aparece um ramo de oliveira. Quando ela chega com o ramo de oliveira, ela está levando uma festa para a arca. Deixa eu tentar esmiuçar isso aqui. A arca é a CEPAC. A gente pode ser corvo, ir lá para fora e voltar vazio. Ir lá para fora
e voltar vazio. Isso não é bom. Sabe por que o corvo sempre volta vazio? Porque alimento de corvo é carne apodrecida. Ele sai da arca, come o que é podre lá fora, e quando ele volta, ele sempre está vazio. Deus, nada acontece neste culto. Parece que o povo está frio, parece que a igreja não sente o calor do Espírito, parece que não vejo mais o teu poder. Corvo é assim mesmo. Vai lá para fora, come tudo que está podre, e quando volta para a arca, está vazio. Mas a pomba, na sua primeira viagem, ela vai e volta vazio também. Mas uma pomba, quando ela entende a mensagem de Jesus, quando ele fala assim: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente, mas também seja simples como a pomba. Olha o que Jesus está falando. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobo. Cadeia alimentar. Quem vai comer quem? A ovelha vai comer o lobo? O lobo vai detonar a ovelha. Só que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí Jesus continua dizendo: eis que vos envio como ovelha no meio de lobo, portanto, seja prudente como a serpente. Peraí, Deus está mandando eu ser cobra? Gente, você já pegou uma cobra desprevenida? É bem verdade que se passar uma aqui eu corro. Sabe, tipo uns irmãos têm medo de barata, eu tenho medo de cobra. Gente, que é isso? Eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de cobra. Para com isso, nada de indireta. E aí, mas é o seguinte, pensa que tem uma cobra. O pastor vai falar que a cobra sou eu, né? Pensa que tem uma cobra aqui. Se eu pego qualquer ferramenta para tentar pegar a cobra, quem você acha que é mais rápido? Eu ou a cobra? Porque você nunca pega uma cobra desprevenida. E Jesus fala: sede prudente como a serpente, ou seja, esteja em constante vigilância. O inimigo está ao nosso derredor, doido para bramar a nossa vida. Mas seja prudente como a serpente. E Jesus continua, porque Ele nos ama. Mas seja simples como uma pomba. Fala sério. Pensa na arca, vai. Tem pavão, tem águia, tem gavião. Mas por que Noé escolhe a pomba? Porque Jesus fala para ser simples como a pomba. O pavão é todo colorido, a águia voa mais alto que todo mundo, o gavião enxerga longe. Jesus está falando o seguinte: você não precisa ter essa fama toda, você não precisa ser o mais colorido, você não precisa voar mais alto do que ninguém, você não precisa olhar mais longe, você precisa ser simples como a pomba. Você precisa ser simples. Ah, mas servir a Jesus é... Não, é você que está dificultando. Você quer ser pavão? Seja simples. O evangelho de Jesus é simples. Quando eu entendo que eu preciso ser simples como a pomba, aí a primeira viagem a pomba vai, ela volta vazio. Mas ela entende que em toda a simplicidade que ela tem, ela pelo menos precisa fazer alguma coisa. Noé vai dar a oportunidade para ela sair da arca de novo. Quando ela sai da arca, ela sobrevoa sobre a face da terra. Mas eu não volto para a arca enquanto estiver vazio. Eu não volto para ser parque de mão vazia. Eu não volto para ser parque sem oferecer o meu coração a Deus. Eu não vou ficar sobrevoando como corvo, comendo o que está podre lá fora para chegar aqui vazio. Eu quero ser pomba, simples, sabe? Pode ser que eu não consiga voar tão alto, pode ser que eu não enxergue tão longe, pode ser que eu não seja colorido como um pavão, mas eu levo vida para a arca. Eu levo vida para a arca. Eu levo vida para a arca. Quando a pomba leva no seu bico um ramo de oliveira, ela está levando sinal de vida. Ela está falando: Noé, dá para viver. Tem vida. Vamos cumprir um compromisso com Deus porque a gente quer ser Elias e não ficar na seca? A gente tem culto quinta-feira. Às vezes a gente vem vazio. Os irmãos às vezes vêm até com bolso, com uma oferta para dar. Como o pastor fala de um jeito chique, no gasofilácio. Olha. Mas eu não estou falando de oferta monetária. Eu estou falando de trazer vida. Aquilo que Jesus deu para o seu coração precisa ser compartilhado lá fora. Aquilo que Jesus deu na sua vida precisa confrontar os adoradores de Baal lá fora. Não estou falando para você confrontar, difamar a fé de outras pessoas, não. Mas o amor cura.
Jesus é o amor. E quando eu trato as pessoas com amor lá fora, eu trato as pessoas com Jesus. O amor cura, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Jesus está disposto a mudar muitas vidas, mas cabe você escolher, eu sou corvo ou eu sou pomba. Mas que loucura, né? Vamos voltar para Elias? Por que o Senhor não mandou uma pomba então servir Elias? Deus usa até o descrente, Deus usa até um ímpio, quando ele precisa abençoar os teus. Elias tem fome, quer pão e ele quer carne. A pomba não pode pagar, Deus usa o corvo. Elias tem necessidades fisiológicas, ele não pode suprir, mas Deus usa nem que seja o ímpio, mas ele vai suprir a necessidade da sua vida. E quando o povo de Israel está em seca, Elias come pão, Elias come carne e ainda tem água fresca. Quem quer pão, carne e água fresca aqui? O Senhor manda pela manhã, o Senhor manda pela noite, mas você precisa estar atento à voz do Senhor. Quando Deus te mandar para algum lugar, vai. Porque se você ficar no lugar onde Deus não te mandou, é você quem vai ficar na seca. Elias entendeu. Mas aí você fala, tá bom, então ele ficou toda a sua vida no Ribeiro de Querite? Não. Lembra que Paulo escreve um conselho para a igreja de Romanos? No capítulo 12, versículo 2, ele fala assim, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja de Roma? Sabe que Jesus está falando para o nosso coração? Não é porque você está no Ribeiro de Querite, onde tem conforto. Sombra, água fresca, pão e carne na hora que você deseja. Não se conforma, Deus tem muito mais para te dar. Não se conforma, não para o teu ministério porque você acha que hoje está bom, porque você acha que hoje está fácil. Deus quer fazer muito mais na sua vida. Deus dá poder nas palavras de Elias. Ele não fala segundo diz o Senhor. Ele está tão íntimo que ele não precisa falar que é Deus que está falando. As pessoas sabem que Deus é na vida dele, que quando ele fala segundo a minha palavra, as coisas acontecem. Eu posso pregar Jesus mesmo sem abrir a boca. Quando eu trato as pessoas com amor, eu cuido de vidas. Nós estamos num tema, curados pelo amor. Essa palavra, se a gente pensar na condição de Elias e que a gente está nesse patamar, legal. Mas sinceramente, às vezes eu olho para o meu cotidiano, eu sou vendedor. E aí às vezes eu vejo que eu não estou vendendo o que eu gostaria de vender. Eu falo, será que Deus está secando a torneira? É um perigo. Mas antes que seque mais, quero me comportar como Elias, Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. Segundo a minha palavra, o Senhor me dá autoridade. Segundo é a tua palavra, mas eu falo a minha porque eu quero estar íntimo contigo. Se Elias falou, eu posso. Diga comigo, se Elias falou, eu também posso. Acabou sequidão na minha vida. Acabou esse período de zero venda. Acabou essa época de seca. Acabou. Você pode declarar isso na sua vida? Diga comigo, acabou. Acabou. Então sai do conformismo, Elias. Levanta, sai do Ribeiro de Querite, porque Deus vai fazer secar até no Ribeiro de Querite. Secaram-se as águas do Ribeiro de Querite. Os corvos já não vão levar pão e carne. E o Senhor dá uma nova direção para Elias. Agora você vai para a terra de Sarepta. E lá vai ter uma viúva. Quando fala em viúva, gente, é tipo falar de malai. Gente, não é coisa fácil não. Está falando de viúva, está falando de alguém que não tem o sustento. Porque quando fala de viúva, a mulher não podia trabalhar naquele tempo como a mulher pode trabalhar hoje. Quando está falando de viúva, está falando, Deus, você está me mandando para a seca? Deixa eu te falar um negócio.
não é questão de Deus te mandar para seca. Se Deus ele é contigo, aonde você chegar vai molhar. Pode estar seco lá, mas quando Deus chega, molha. Se você é um representante de Deus nessa terra, se você declara ser cristão, você tem Cristo sobre si. E aonde Cristo chega, o pão multiplica, não é, Elias? O pão multiplica. Não falta peixe, não falta água, não falta vinho, não falta alegria, não falta presença, o mover do teu espírito. É isso que tem que acontecer. Quando Elias chega em Sarepta, aquela mulher, mesmo sendo viúva, ela está pegando um bocado de lenha, e o profeta chega na seca, cheio de sede. Por favor, me dê um bocado de água. Tá bom, meu senhor. Ela foi lá. Gente, está faltando água. Aquela mulher nem questiona Elias. Às vezes a gente quer questionar tanta gente quando nos pede alguma coisa. Isso quando não é oferta para dar. Ah, mas poxa, de novo. Gente, Deus está falando com você e você está questionando. Deus usa Elias e Elias pede. E agora você vai ficar questionando? Ah, tem pouca água, não vou dividir. Vai lá, a mulher pega a água e dá água para Elias. Aí você fala, beleza, Elias saciou a sua sede e foi embora. Foi isso? Foi, não? Elias é abusado. Aí ele fala assim, ó, eu estou com fome. O que você vai fazer para o almoço? A mulher fala o seguinte, eu tenho um restinho de farinha, eu tenho um restinho de azeite. Vou preparar um bolo para que eu e meu filho, minha criança, comamos e morramos. Olha a percepção de vida daquela mulher. O meu sustento acabou. A terra está em seca. A água que eu tinha, você me pediu. Eu não posso negar água para ninguém. Deu água. E agora ela fala, eu tenho um restinho de farinha e eu tenho um pouquinho de azeite. O profeta fala o seguinte para ela. Vai lá, prepara e traz um bolo para mim. Não, você não entendeu, profeta. Deixa eu te explicar. Quando você pediu água, eu até me esforcei para te dar. Mas o que eu vou fazer é a última fatia do bolo. Eu vou dividir um pouquinho para mim e um pouquinho para o meu filho. Para que nós comamos e morramos. Não. Presta atenção. Quando eu falo para você que eu sou Elias, eu estou querendo dizer que Deus é o meu Senhor. Vai lá e prepara primeiro para mim. Que abusado! Gente, a mulher está com fome, o filho está com fome, a despensa está vazia, e ele fala, não, primeiro para mim. A Bíblia é linda, né? A Bíblia é coisa de louco. Quando a Bíblia fala, buscai o reino dos céus e a tua justiça, é reino dos céus você cuidar do seu irmão. Quando a Bíblia fala, amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, é buscar o reino dos céus. Mas como eu posso buscar o reino dos céus? 1 João capítulo 4, versículo 20, olha só o que João vai dizer. Precisa pôr não, Biel. Depois os irmãos lê, tá? Vocês lê. Senão vocês vão ficar comparando como eu estou falando, mas eu quero que você compare na sua casa. Agora não, senão vocês vão falar que eu falo feio. João fala o seguinte, muitos dizem que amam a Deus sem sequer o ver, sendo que aqueles a quem vê não sabem amar. Como eu posso amar algo que eu não vejo, sendo que aqueles a quem eu vejo, eu não amo. Aquela mulher também declara amar o Senhor teu Deus, mas quando ela tem a oportunidade de amar o teu próximo, primeiro ela pensa em si. Ela está errada? Não! Ela não está errada. E ela não pensou só nela, ela pensou no filho dela. Mas para você que às vezes fica preocupado, não, Senhor, eu vou ficar em casa hoje porque eu preciso cuidar da minha casa, porque eu preciso cuidar dos meus filhos e eu não vou para o culto. Você esquece que o Senhor, o seu Deus, quando você se dedica a Ele, quando você faz algo para Ele, da sua casa, Ele cuida. A gente se preocupa muito em controlar com as nossas mãos. 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É pouco? Sim ou não? Na mão daquele menino ia dar certo? Sim ou não? E na mão de Jesus vai dar certo? Então vamos levar o bolo para o profeta.
A mulher prepara o bolo e leva para o profeta Elias. E aí ele libera uma palavra. Não vai faltar azeite. Não vai faltar farinha. Até que a seca passe. Até que volte a chover em Israel. Gente, é para glorificar. A mulher, ela, não, peraí, então eu vou voltar para cozinhar, para ver se o que ele falou vai acontecer mesmo. Ela vai lá preparar, tem farinha, tem azeite de novo. Aí ela faz uma porção, serve para o filho. Quando acorda no outro dia, acabou ontem, né? Mas aí ela chega lá, vai preparar, tem azeite, tem farinha de novo. Aí ela prepara para ela prepara para o filho. Aí dorme, descansa no Senhor. Chega no outro dia, tem azeite, tem farinha de novo. Oh, glória! Porque se a gente der a primeira parte para o Senhor, se eu der a primeira parte para Jesus, você quer ser curado pelo amor? Deixa eu te falar uma coisa. A gente não ama Ele porque a gente amou Ele primeiro. Ele nos amou primeiro. Não fique esperando Deus te dar para você dar para Deus. Deus já te deu. Deus já se sacrificou por você. Está na hora de você se sacrificar por Ele. Que quando outras pessoas estiverem se sacrificando, para essas pessoas, você vai ser voz de Deus. Quando Elias chega e fala em Sarepta, aquela mulher fala, Senhor, eu não tenho nada. Mas ela passa a ter. E aí você fala, não, então ficou tudo bem na casa dela? Ficou bem, lógico, não faltava pão, não faltava bolo, não faltava azeite. O profeta falava e segundo a intimidade que ele tinha com Deus, Deus sentia necessidade, não, foi Elias que falou, né? Eu vou cumprir. E Deus cumpria conforme a palavra de Elias. Chega um dia, o filho daquela mulher fica enfermo. Fica mais enfermo, até que nele não há mais fôlego de vida. Sabe aquele sentimento de ingratidão que nós temos? Quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente fala, Senhor, a gente está te servindo, nenhum mal vai alcançar a minha família. Como assim? A sua família, infelizmente, a minha família, a nossa família, às vezes é a primeira a ser atingida, só para a gente mostrar que o Senhor é Deus. Aquela mulher está com o profeta na sua casa. Ah, o profeta, o homem de Deus está aqui, nada vai acontecer. Nada disso. É aí que vai acontecer. Deus permite a enfermidade sobre a nossa vida, não para que a gente fique doente, mas para que manifeste o poder dele sobre nós. O filho dela morre. A primeira coisa que ela faz, o que você vieste fazer aqui, Elias? Meu filho morreu, a culpa é sua. Você veio trazer a indignação de Deus sobre a minha vida. Oh, mas não foi ele que multiplicou lá? Não foi ele que não deixava faltar? Será que a gente nunca fez isso? A gente, estou servindo ao Senhor, o desemprego bate na porta. Como assim, Deus? Eu sou teu servo. O desemprego não pode bater na porta da minha casa. Estou servindo ao Senhor. Chega a enfermidade. Como assim, Senhor? A enfermidade está... Gente, um dia, os discípulos perguntam para Jesus por que um determinado homem nasceu cego. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Quando os discípulos perguntam, fala, Deus, Jesus, quem pecou? Foi este homem que nasceu cego ou foi seus pais? E aí Jesus disse, não foi ele, nem foi seus pais, mas ele nasceu assim para que Deus seja glorificado na vida dele. A fome, o desemprego, na vida de todo aquele que crê, não é para nossa deficiência, não é para nossa dificuldade, mas é para nossa transformação em Jesus. Se coloca de pé. Aquela mulher desesperada vai ao encontro do profeta, ela fala, meu filho morreu, a culpa é sua. Homem que é de Deus, não precisa entrar em discussão, não precisa se justificar.
A Bíblia fala que é Deus quem nos... Vou falar de novo para aqueles que não sabiam, saber que agora não deve mais entrar em discussão. Nós, quando somos de Deus, nós não entramos em discussão para nos defender, porque nós cremos, conforme a palavra diz, que é Deus quem nos... O profeta só fala, me dá a criança. A mulher já tinha preparado até um quarto para o profeta. Ele sobe para o local dele de intimidade com Deus. Porque no quarto ele fechava a porta e ele falava, agora eu não incomodo ninguém, eu só falo com meu pai. Deitou a criança. A Bíblia vai dizer que Elias orou 3 vezes. E ainda mais, a Bíblia vai dizer que Elias deita sobre a criança. 1, 2, 3 vezes. Gente, que loucura! Deitar sobre a criança, está morta, nada a ver isso. E é verdade, segundo a lei, não podia nem tocar em quem estava morto. Elias foi o primeiro sinal de graça. Você quer receber? Graça não é aquilo que eu mereço. Graça é um favor imerecido. Elias foi o primeiro sinal de graça. Se você declara hoje que você é Elias e que o Senhor é o seu juiz, você vai viver sobre a graça e não segundo a lei. Elias ora 1 vez, Elias ora 2 vezes, Elias ora pela 3ª vez. E se a gente olhar pelas histórias bíblicas, antes de Elias, não tem nenhuma outra citação de que alguém havia sido ressuscitado. Não! Mas Elias fala, eu não preciso de exemplo, eu preciso crer. Não é porque antes não aconteceu com outros que não vai acontecer comigo. Eu creio. Eu creio. Tu pode, Senhor. Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus projetos pode ser impedido, Senhor. Não deixa essa senhora esmorecer na sua fé. Não deixa, Senhor, que essas coisas aconteçam sobre essa família. Elias orou. Eita, Deus poderoso, a criança ressuscitou. Sabe qual é o meu erro? Eu, Rony Francisco. Se eu sou Elias, agora eu desço aquela escada e falo, aí ó, você falou que a culpa era minha? Tá vivo. Porque às vezes a gente age pela carne. Mas como Elias era homem santo, homem de Deus, ele desce a escada. Seu filho está aqui. Homem, você é profeta mesmo. Deus é na tua vida. Essa noite foi pregada para pessoas que não vão sair discutindo, que não vão se vangloriar. Aqui, ó, tá todo mundo curado pelo amor. A palavra às vezes pode doer em alguns pontos, mas é bom, porque o pai só repreende o filho porque ele... Deus tem amor pela sua vida. No nome de Jesus, levanta a tua mão. Deus, obrigado porque eu não me sentia nada apto para pregar. Eu achava que eu não tinha nada para falar. Mas as horas de oração contigo sempre vale a pena. As nossas dificuldades, Senhor, não é para a gente dizer que a gente não pode. É para o Senhor poder se aperfeiçoar na nossa vida. Os meus irmãos aqui passam muita dificuldade. E nem por isso eles são infelizes, porque o Senhor é o Deus da vida deles. Transforma essa dificuldade, Senhor. Transforma essa dificuldade, Deus. Transforma essa dor, Jesus. Transforma, Senhor, o choro deste coração. Oh Deus, faça como está escrito, Senhor. Deus, o Senhor foi com Elias, o Senhor vai ser conosco. A palavra que os meus irmãos vão liberar de bênção sobre a tua casa vai concretizar. Mas a mesma bênção que Elias foi para os seus conterrâneos, meus irmãos aqui também vão ser. No nome de Jesus, Senhor, que cumpra o teu plano sobre cada uma dessas vidas. E assim como nós cremos em Cristo, vamos declarar hoje, de todo o nosso coração, meu nome é Elias. 1, 2, 3, meu nome é...